paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, glórias a Deus, né? Estamos aqui novamente, né, para dar continuação na leitura da palavra. Tivemos aí 2 dias que não fizemos o vídeo, não lemos a palavra, amém? Devido a alguns horários apertados e alguns probleminhas aí, mas estamos de volta, firme e forte, certo? Para ler a palavra de Deus. E vamos começar lendo como a gente sempre começa, para nós decorar, né? 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Amém? É isso aí. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. E eu fico imaginando, passarão os céus e a terra. Se nós entender essa palavra, essa parte, passarão os céus e a terra. Será que o sol, a lua, esse céu que a gente vê, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela não passará, assim diz o Senhor. Então a gente vê que o que é mais importante na nossa vida e nesse mundo, né? A palavra de Deus. Se ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal e corrigir os erros, né? Ela é boa para tudo em nossa vida. Nesses 2 dias aí que a gente não conseguiu ler, devido aos problemas técnicos ali, nós estamos meio que se ajustando com memória do celular e tal, né? Aí devido à correria a gente não conseguiu ler, mas a gente já sente, já consegue sentir uma falta, assim, falta algo, sabe? E esse é o nosso objetivo, de criar o hábito de ler a palavra de Deus, amém? Então eu vou dar continuidade aqui. O pastor leu o capítulo 48, né? Então vai ficar o 46 e o 47 para trás. O irmão Lucas leu o 45, amém? Então eu vou ler o 46 e talvez eu vou ver aqui, dê continuidade no 47 também, para nós não perdermos o tempo, né? Vamos lá então. Jacó emigra para o Egito. Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, né? Berseba pode significar poço do 7 ou poço do juramento. Amém? A palavra Berseba. Ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará aos seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Ade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amul. E estes foram os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinron.
Estes foram os filhos de Zebulon: Zered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Asser: Imná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram estes os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Russim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jacel, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que meus irmãos e toda a minha família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando a faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, responda-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Vou dar continuidade ao capítulo 47 também, amém? José se estabelece no Egito. José foi dar notícias ao faraó. Meu pai e seus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Perguntou-lhes o Faraó: Em que vocês trabalham? E eles responderam: Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram até você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó. E este lhe perguntou: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: São 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. Amém. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do Faraó.
Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Capítulo 47, versículo 13. O subtítulo é Os anos de fome. Agora vai vir os 7 anos de fome, aquele que José teria revelado do sonho, né, de Faraó. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento de trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e o ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que nossa prata acabou e nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós com nossas terras seremos escravos do Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Meu Deus! Quando ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei, estes recebiam o sustento regular do Faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultive a terra, mas vocês darão a 5ª parte de suas colheitas a Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos de Faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que pertencem até hoje: 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de Faraó. 47, versículo 27, o último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, da região de Gósen. Eu ia tomar o último gole. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram aos 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiando em seu bordão. Amém? Eis aí o capítulo 46 e 47. O pastor Sérgio Silva deu o 48, amém? Aqui no capítulo 46 e 47, nós vemos o quanto Deus ele é fiel, amém? A terra ia passar por uma fome muito grande, né? Durante esse tempo aqui, esse tempo bíblico, essa era aqui na terra. E eu creio que Deus estabeleceu José lá como governador do Egito, já sabendo de tudo que iria acontecer. Deus ele é onisciente, né? É onipresente, é onipotente, tem todo o poder, sabe de todas as coisas. E Deus ele fez com que a família, com que a descendência do povo dele, né, continuasse. Porque imagina se José não fosse o governador naquela época, naquele tempo lá. Quem sabe de repente
a família de José iria perecer, né? A família de Israel, o povo de Deus, amém? E então nós vemos aí que desde que se iniciou, desde que Deus escolheu o povo de Israel, né, através dos descendentes, como seu povo, Deus ele cuida, ele livra e sempre antecipadamente ele já prepara todo o caminho, né? E com nós hoje não é diferente, amém? Nós, servos de Deus, pessoas tementes a Deus, né, que se esforçam para praticar a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, que nem aqui como Israel, sua família, José, Deus ele prepara um caminho, mas a gente vê que José, para chegar até onde ele chegou, ele passou por alguns obstáculos, né? Ele passou pela cova, pela traição dos irmãos, ele foi vendido, depois foi parar na casa de Potifar, teve aquele problema com a esposa de Potifar, depois foi parar na cadeia. E pode parecer até ruim, né? Vamos pensar, nossa, que Deus mal, que Deus não. Deus ele preparou todo o caminho, ele preparou ele na mente dele, psicologicamente, preparou José para saber lidar com algo grande, né? Às vezes na nossa vida a gente está passando por alguma tempestade, assim também a gente pensa, nossa, cadê o meu Deus? E a gente se esquece que Deus ele está naquela tempestade. Ele está nos cuidando e eu creio que muitas vezes isso acontece que é para a gente aprender, né? Que é para a gente aprender e que lá na frente tem algo preparado para a nossa vida, amém? Então ficamos com essa palavra no coração aí, ó. Deus ele livrou o povo dele, né? Teve aquela grande fome, veio ali a terra inteira, depois se tornou escravo do Egito, né? E o povo de Deus estava lá bem estabelecido, né? O José como governador, amém? E sua família toda, né, salva daquela luta, porque pensa bem, o mundo inteiro se tornou escravo, perdeu terras, perderam bens, né? Ficaram tudo como escravo do Egito, né? Naquela época, naquele tempo. Então fica a dica para nós, amém? Vamos dar glórias em tudo, amém? Vamos fazer como que Jesus disse, né? Vamos orar, vamos jejuar, ler a palavra de Deus, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, vamos se esforçar para isso, a gente sabe que não é fácil, né? Somos pessoas falhas, mas vamos seguindo em frente, amém? E sempre com essa palavra no coração. Eu já tinha lido, mas eu não tinha prestado atenção naquela parte que o povo, né? O povo da terra ali, o povo, né? Eles tinham prata, aí em troca de comida, eles tiveram que entregar toda a sua prata. No outro ano, faltou a prata, eles tiveram que virar escravo, né? Em troca de comida, né? A gente vê o quanto o alimento ele faz falta e a que ponto o ser humano chega, né? Então vamos ficar aí ligados na presença de Deus, amém? E se esforçando para fazer a vontade do Pai, amém? Porque Deus ele olha para o nosso coração, ele sabe que não somos perfeitos, ele sabe que nós iremos errar, ele já sabe muito menos antes da gente falar, ele já sabe o que nós vamos falar, antes da nossa atitude, mas ele quer ver em nosso coração um desejo, né? Um desejo de melhorar, um desejo de querer ou praticar a palavra, né? As nossas atitudes muitas vezes não condizem com aquilo que está no nosso coração, por isso que a palavra de Deus diz que Deus ele olha para o coração, amém? Então vamos lá, vamos firme e forte na presença de Jesus e vamos dar continuidade na palavra de Deus, amém? Lembrando que Deus disse que os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. A palavra de Deus ela é eterna e a gente tem a chance de estar com a palavra de Deus, né? Em nossa mente e nosso coração. Então vamos aproveitar essa oportunidade e seguir em frente, amém? Fique na bênção, fique na paz, em nome de Jesus.